eu botar para gravar. Inclusive, eu tô deixando as aulas lá no YouTube para vocês assistirem, para quem falta aula, né? Mas, assim, eu não sei se tá servindo de alguma coisa, né? Porque eu não tô vendo muita gente assistir lá, não. Mas, enfim, boto lá para os desencargos de consciência. Vocês estão sabendo, né? O retorno se aproxima, só não tem confirmação ainda de data. Possivelmente aí, o governador tá querendo que retorne no dia 26, né? Mas eu não sei. Professora, Ah. a senhora é a favor? Olha, eu não sou contra, não, mas assim, eu acho que se retornasse agora, a gente sabe que os meninos não respeitam as regras, né? Não respeita distanciamento, não respeita nada, vai querer abraçar colega, vai querer abraçar professor, né? Então tem um risco, né? E para Macho, vocês também, porque vocês não tomaram vacina ainda, né? A gente tomou a primeira dose. Vamos tomar a segunda agora no dia 3 de agosto. Pelo menos a minha vacina é dia 3 de agosto. A segunda. Então, assim, tá ninguém protegido ainda. Né? Então, tem um risco, né? Mas, enfim. Se a gente veio pra vida para se arriscar, né? Eu não sei o que vai acontecer. Então, vamos esperar aí os próximos capítulos da novela. Beleza? Maiana tá calada hoje. Que foi, Maiana? Quando você tá calada assim é porque você mandou aquela denúncia lá pro e-mail, se ligou pra prefeitura, não foi? Ô, professora, tô aqui na boa. Tá com fome. Hoje eu tô na paz. Tá na paz. Ainda bem que você sabe, né? Assume que ela apronta de vez em quando, tá vendo? Não, Não pronto. assume isso. Então, bora lá. Deixa eu aqui de novo. Então, só temos aqui quantitativo. Ah, chegou mais gente. Quem foi que chegou? Kaique. Olá, Bruno. Tudo bem? Vai ser bem rápido, viu, gente? Vamos falar só essa coisa chata aqui. Bem chatinha, mas é necessária pra gente concluir logo. Então, vamos nessa. Então, a gente falou nas aulas anteriores sobre um pouquinho sobre substância, né? O conceito de substância pura, o conceito de mistura. A gente falou sobre a questão da matéria, quando vem da natureza, ela vem misturada. Não sei se a gente falou sobre isso, né? Então, vamos começar. Então, quando a gente falou em substância pura, a gente pode dar o nome de substância pura ou espécie química, né? A gente pode pensar assim, eu botei aqui uma pergunta, como é que a gente pode reconhecer uma pessoa, né? A gente sabe que as pessoas, elas possuem características físicas, né? A gente tem uma fisionomia diferente uma da outra, a gente possui a massa, nossa massa corpórea, nós possui a altura, cor da pele, cor dos olhos, né? E como a nossa população é muito grande, a população do país é muito grande, o que a gente tem para facilitar a caracterização dessas pessoas, né? Para saber, ó, quem é Maiana, quem é Kaique, quem é Bruno, quem é fulano de tal, né? A gente tem que ter alguma coisa que diferencie aquelas pessoas, que caracterize aquelas pessoas para que a gente possa diferenciar umas das outras. Vocês concordam comigo? Então, por isso a gente pode dizer que essas pessoas precisam ter uma identificação, né? Precisa ter uma carteira, precisa ter um documento, alguma coisa que possa definir quem elas são, identificar elas, certo? Então aí, para isso a gente sabe que o governo criou um exemplo, né? Essa identificação, essa identidade que a gente tem hoje, o nosso CPF, né? Para identificar quem é que contribui e quem não contribui, o imposto de renda, né? Cada médico ele possui um cadastro, que é o cadastro, né, do Conselho Regional de Medicina, que é o CRM, quem é nutricionista tem CRN e assim sucessivamente, certo? Então cada um tem a sua identificação, certo? Então por que eu falei isso? Porque todo mundo, tudo que existe no nosso mundo, na natureza, tem uma identificação, tem características. E a gente, como estamos estudando a química, a gente sabe que a química é responsável por quê? Por conhecer os elementos da natureza, entender as suas características, identificar cada um desses materiais que constituem o nosso mundo, certo? E como é que a química vai conseguir diferenciar esses materiais diferentes uns dos outros? Né? Os constituintes do nosso universo, da nossa matéria. Né? Para saber que matéria é que a gente está falando, que tipo de componente é aquele. Através dessas características. Né? Esses componentes possuem características próprias, coisas que a gente pode
dizer que pertencem a esses elementos, né? Tô gravando, tá certinho aqui. Beleza até aí? Certinho? Continuando. Tranquilo. Uma dúvida, pode interromper, viu? Então, a quantidade de materiais diferentes que existe no nosso mundo, né, é responsabilidade de reconhecer a química, né? A química que fica responsável por reconhecer e identificar cada um desses materiais, né? Certo? Beleza. E a gente falou lá naquelas aulas iniciais que toda matéria ela tem essas características que são as características físicas e as características químicas. Lembra que eu falei lá no início? Por exemplo, o calor específico é uma característica. O que é o calor específico? A quantidade de calor necessária para que você possa aumentar em 1 grama, em 1 grau Celsius, a temperatura de 1 grama daquele material. Né? Por exemplo, a água, 1 grama de água precisa de 1 caloria para você ter a temperatura de 1 grau Celsius aumentada ali naquela água, certo? Então, esse é o calor específico. Em cada substância, ela tem um calor específico, que a gente vai ver isso lá para frente. Talvez vocês não vejam isso na química com profundidade, vocês veriam isso na física, né? A química física que fala mais sobre essa parte de calor, beleza? Mas como vocês estão sem professores de física, então não sei quando vocês vão ver mais sobre isso. Solubilidade é a capacidade que uma substância tem de dissolver outra substância. Um solvente dissolve o que a gente chama de soluto, né? Então, o solvente, quem seria o solvente? Se você pega um copo d'água e pega 1 colher de sal, quem seria o solvente dos dois? Quem sabe me dizer? Quem seria o solvente? A água seria o solvente. O soluto seria aquilo que seria solubilizado, que é o sal, por exemplo, né? Você tem aqui, ó, nessa foto aqui, 50 gramas de sal, soluto, e a água aqui, 100 ml de água, né? A uma determinada temperatura, que ele já disse aqui, 20 graus Celsius, né? Tá no estado líquido. E 100 gramas aqui de H2O, que ele mediu aqui em gramas, né? 100 ml de água, que por sinal 1 quilo de água, a mesma coisa de 1 litro, né? 1 litro de água, 1 quilo da mesma substância, né? Você botar em gramas ali. Isso não é o mesmo para todas as substâncias. Você pegar, por exemplo, pegar 1 litro de vinho, por exemplo, ele não vai ter 1 quilo, né? Então, isso depende muito da densidade da substância que vocês vão ver depois, certo? Então, você dissolve aqui, você tem um solvente e um soluto. Então, cada substância ela tem um poder de dissolução diferente da outra, que seria uma coisa para a gente atribuir como uma característica da substância, concorda? Então, a maior massa, por exemplo, em gramas do material que pode dissolver em nada, substância de um líquido, geralmente é expressa em litros. A dada temperatura, por exemplo, podemos dissolver no máximo 365 gramas de sal comum em 1 litro de água. 1 litro de água, o que ele quer dizer? Que 1 litro de água só pode dissolver até 365 gramas de sal comum, ou sal de cozinha. Se tiver 366 gramas de sal, vai ficar 1 grama aqui depositada no fundo, ela não vai dissolver. Se você botar um pouco mais de água ali, aí talvez ele consiga dissolver aquele restinho ali de sal que ficou no fundo. Ou seja, uma determinada quantidade de água só consegue dissolver uma determinada quantidade aqui de soluto. Isso para todas as substâncias. Por exemplo, se você colocar, faça o teste em casa, pega um copo de água e começa a dissolver açúcar em quantidades pequenas. Vai dissolvendo, dissolvendo, bota mais um pouquinho, dissolve mais um pouquinho. Vai chegar um momento que vocês vão perceber que aquela água não vai conseguir mais dissolver o açúcar. Todas as moléculas de água já vão ter se agregado com essas moléculas de açúcar e ela não vai mais ter a capacidade de dissolver. Isso é uma característica que a gente pode chamar de solubilidade. Ela só dissolve uma determinada quantidade, certo? Isso tem um limite. Beleza aí até aí? Certinho? Então, quando o material apresenta essas constantes físicas, o que chama de constantes? Constantes porque é um valor que não se altera, é um valor que não muda, é um valor bem definido, é uma característica bem definida, que é característico do que a gente chama de quê? De substância pura. Por exemplo, quando eu digo que a água ferve a 100 graus Celsius e a água entra em fusão quando chega a 0 graus Celsius, eu estou dizendo para você que isso aqui é uma característica fixa da água,
somente da água. Ah, se por acaso eu peguei água, me disseram que tem um copo que tem água aqui. Como é que eu vou saber se realmente ali é água pura? Porque eu sei que se eu fizer o teste, colocar ela para ferver e pegar um termômetro ali, eu vou identificar que essa água vai ferver exatamente assim. Se ferver é um valor diferente de 100 ou menor ou maior, eu já vou dizer, olha, aqui não é água não. Isso daqui não é água não, viu? Não ferveu a 100, então não é água, certo? Vai depender também aqui, ó, do nível que você se encontra de altitude. Porque se você estiver no nível do mar, ela tem que ferver a 100 graus Celsius. Mas se você estiver acima do nível do mar, o ar vai estar mais rarefeito, a água vai ferver menos de 100 graus Celsius, certo? Vai ser mais fácil dela ferver, porque a pressão vai ser menor. Então, a facilidade dela entrar em processo de ebulição vai ser muito melhor aqui, uma altitude maior. Então, tem isso também. Ah, eu tô lá em São Paulo, eu tô lá no Rio de Janeiro, eu tô lá em outro lugar. Outro lugar, a água não ferve a 100. Aqui a nível do mar, como estamos aqui a nível do mar aqui em Salvador, a água vai ferver a 100. Se você estiver lá em São Paulo, se tiver uma altitude maior lá em São Paulo, a água não vai ferver a 100. Mas por isso ela vai deixar de ser água, porque você aprendeu que é 100, não. Ele está dizendo aqui, ó, é 100 graus Celsius ao nível do mar. Certo? Beleza? Então, quando o material apresenta constantes físicas, o que é constante? Com valor não muda. O que é constante? Constante é uma coisa que não muda. Bem definidas e invariáveis, ou seja, não tem variação, concluímos que se trata de matéria isenta de outros materiais, ou seja, uma matéria que é isenta de outros materiais, denominamos ela de quê? Substância pura, certo? E temos a definição. Substância pura ou simplesmente substância ou ainda espécie química é um material único, isento de outros materiais e que apresenta constantes físicas bem definidas. Ah, mas esse conceito aqui é muito complicado. Não é complicado, interpretação de texto aqui, tá? Beleza até aí? Então, isso aqui vocês vão ver até o resto da vida de vocês. Falar em constante. Ah, o professor tá falando difícil, né? Constante é uma coisa que não muda. Se eu diz assim, ó, o gráfico que eu estou apresentando para vocês aqui, ele não está alterando em função do tempo. Eu estou dizendo que aqui o gráfico é o quê? Constante. Certo? Beleza até aí? Então, as constantes físicas são catalogadas em livros e tabelas especiais. Os químicos se baseiam nelas tanto para identificar as substâncias, como também para constatar sua pureza. Gente, de tanto que os químicos já viram, já testaram tanta substância na natureza, eles já têm esses valores aqui de cabeça. Vai falar na água, 100 graus, não sei o quê. Ah, o ponto de fusão de tal substância é 801 graus Celsius. Ah, não sei o quê, eles já sabem de cor, já tem tudo anotado. Então, ele já tem essas constantes, esses registros aqui, essas informações das substâncias, todas registradas, porque eles veem isso aqui todos os dias, certo? Isso aqui que vocês vão aprender, com o passar do tempo, vocês vão ter isso aqui tudo memorizado na cabeça de vocês. Vai falar densidade, não sei o que, da substância, vocês vão saber, ó, tanto. Ponto de ebulição de tal substância, é tanto. Já vão saber de cor, certo? Então, sempre que uma substância é extraída da natureza, é produzido num laboratório, ou é produzida num laboratório, determinam-se essas constantes. Eles vão testar, vão identificar qual é o ponto de ebulição, qual é o seu índice de solubilidade, certo? Vão identificar todas essas substâncias e vão dizer, olha, essa substância aqui é diferente, vamos dar o nome dela de tal coisa. E vão classificando ela de acordo com essas características. Como é que vocês acham que a tabela periódica foi formulada? Se não dessa forma, né? Estudando a matéria através dessas características aqui. Então, desse modo, a gente fica sabendo se ela é uma substância nova, né? Uma coisa nova, ou se é uma coisa já conhecida. Quando você vai botar uma coisa para analisar lá no laboratório, eu quero saber o que é isso aqui. Peguei uma amostra de água, eu quero saber o que tem ali naquela amostra de água. O que tem ali dentro? Aí eu vou levar lá para o laboratório e vou fazer os testes, vou identificar, fazer uma série de avaliações, né? Ferver, separar, vou colocar essa substância em determinadas condições para poder ela conseguir me dar essas características, para poder dizer, olha, ali dentro tem tal coisa, ali dentro também tem tal coisa, ali também tem uma outra substância, ali tem um pouquinho de cálcio, ali tem um pouquinho de tal coisa, tem um pouquinho disso, tem um pouquinho daquilo, certo? Beleza?
Então, sendo conhecida, temos também uma ideia de sua pureza. Ao contrário das substâncias puras, as misturas, que são o contrário delas, não apresentam constantes. Ou seja, a gente não pode dizer que uma mistura tal, ela vai ter um comportamento já conhecido, por exemplo, uma temperatura fixa, como a da água. A gente sabe que a água 0 graus Celsius, ponto de fusão, e ponto de ebulição 100 graus Celsius. Mas se você pega uma mistura qualquer, peguei uma amostra da água do rio, lá que eu não sei que água é, misturada com terra, com um monte de sujeira lá, um monte de poluição. Você vai botar no laboratório, vai botar lá para poder ferver. Ela não vai ferver a 100, ela pode ferver a uma temperatura maior, uma temperatura menor, certo? Mandaram mensagem aí? Deixa eu ver o que foi que falaram aí. Bom dia, quase boa tarde, Cauã. Tudo bem? Vamos continuar. Então, quando você pega essa substância e você coloca no laboratório, você não vai identificar essas constantes, porque constante é uma coisa que não muda, né? Uma coisa definida, uma coisa que é constante, certo? Então, olha a questão dos gráficos aqui. A gente estudou esses gráficos aqui, a gente viu que quando um gráfico apresenta o que a gente chama de dois patamares, né? A gente tem dois patamares bem definidos, a gente tem duas temperaturas bem definidas, a gente pode dizer que se trata de uma substância pura apenas pela análise do gráfico. Qual desses 4 gráficos aqui tem uma substância pura? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer qual desses 4 gráficos aqui? Cadê que era pra responder, pro? Olha, tem você aqui. Olha aí. Olha o Isaac aí, ó. Tem você, tem Isaac, tem Bruno, tem Cauã aí agora, né? Qual desses 4 gráficos, a gente já estudou isso aqui, apresenta uma substância pura? Qual Eu deles? acho que... Acha não, tem que responder com certeza. Eu já ensinei isso aqui para O dois vocês. aí. Hã? O 2? O O dois. número 2. Os outros, com certeza, aqui se tratam de misturas, né? O número 1 aqui, com certeza, é uma mistura comum. O número 3 aqui, qual é o nome dessa mistura? Quem sabe me dizer? Eita, que agora eu quero ver. Quem sabe me dizer? Água com sal? Como é o nome dessa mistura? Eu não quero saber a substância que tá aqui, gente. Eu quero saber só que tipo de mistura. Como é o nome dessa mistura? Isaac vai responder essa. Pela análise, eu quero que fale, eu quero que escreva em chat, que eu não tô nem olhando o chat, viu, gente? Isaac vai responder essa. Diga, Isaac. Ele falou que vai Oxe, o responder. que, rapaz? Não, velho, que isso? Mistura o quê? Kaique disse. Diga aí, Kaique, usa o microfone, que eu não tô nem olhando o chat, vá. Mistura de vapor com, sei lá, com terra? E aí, Kaique? Oi? É você que vai responder essa aí, ó. Vou voltar lá para vocês se lembrarem, ó. Mas vocês são desmemoriados, viu? Eu vou te contar. Vamos voltar aqui, ó. Quanta coisa a gente já viu. Né? Eita, que coisa. Vou voltar aqui. Eu quero mostrar para vocês, ó. A gente já falou sobre isso. Cadê? Foi aqui? Não. Foi aqui, foi aqui, foi aqui, foi aqui. Olha, não esqueça isso aqui não, que a gente vai rever isso aqui, viu? Essa parte aqui toda. A gente vai ver isso aqui tudo de novo. Vamos ver tudo de novo. Cadê, gente? A gente passou, foi? Passamos. Passamos. Quero mostrar o gráfico. Olha aqui. Estão vendo? Mistura, substância pura. Olha aqui embaixo. Mistura comum. Olha aqui que não tem... Todos os patamares são todos variantes aqui. Temperatura, né? Aqui embaixo temos mistura que a gente chama de quê? O nome tá lá em cima, pro. Eutética. E a outra? Azeotrópica. Lembra que eu falei para vocês que mistura eutética, a mistura se comporta como substância pura. Quem vai lembrar esse nome aí? Tem que lembrar, gente. Pois é. Tem que anotar, tem que fazer uma tatuagem. Mistura eutética se comporta como substância pura no seu ponto de fusão e a azeotrópica se comporta como substância pura no ponto de ebulição. Falei isso. Há 1000 anos atrás falei isso. Vocês tinham que lembrar ainda. Certo? Bora seguir. Deixa eu voltar aqui.
Isso aqui eu vou passar para vocês ainda, viu? Não passei ontem porque eu estava ocupada, mas eu vou passar hoje para vocês. Deixa eu passar, já passei aqui, já passei aqui. Mistura, então, quem seria a mistura eutética aqui? Número 4, ó, se comporta como substância pura aqui no seu ponto de fusão e azeotrópica, número 3, certo? Processo de separação. Então, como vocês sabem, a natureza ela não te dá nada pronto para você usar. Se você quiser extrair, por exemplo, o ouro da natureza, você não vai lá e vai arrancar um pedacinho de ouro todo prontinho, bonitinho, não, né? Vocês vão ter que fazer o processo de separação. O minério de ferro ele vem misturado com outros minerais lá. Você vai ter que extrair, separar aquilo ali para poder você utilizar somente a parte que você quer. Para tudo na natureza, nada vem pronto, né? Vem tudo misturado. Então, você tem que utilizar o que para você separar? Os processos chamados de processo de separação, né? Processo de separação de misturas. São vários processos, né? Então, aqui, os materiais encontrados na natureza são, em geral, misturas de várias substâncias, mesmo em laboratório. Quando tentamos preparar uma só substância, acabamos normalmente chegando a uma mistura de substâncias. Torna-se, então, importante, nos laboratórios e também nas indústrias químicas, separar os componentes das misturas até que cada substância pura fique totalmente isolada das demais. Esse é o objetivo do processo de separação. Então, essa separação ou desdobramento, ou fracionamento, que é fracionar, ou resolução, ou ainda análise imediata da mistura. Perceba aqui que ocorre o desdobramento ou a separação da água do sal, né? Olha aqui, depois de separado, tenho somente água e tiro todo o sal aqui e separei através de um processo de separação. Um exemplo aqui, né? Depois de separação, como da foto aqui que a gente vai falar. Depois do processo de separação, no exemplo acima, como vocês viram, se a água ficou realmente pura, ela deverá, ao nível do mar, congelar a zero, como a gente viu, que é uma característica constante da água, ou ferver a 100. Isso que define ela como uma substância pura. Se por um acaso ela diferenciar dessa característica aqui, a gente pode dizer que não é uma substância pura, certo? É interessante lembrar que no cotidiano são usados vários métodos, ventilação, levigação, não sei o que, filtração, enfim, separação manual, separação magnética, enfim, tem vários tipos de separação de misturas. Esse daqui, por exemplo, ó, a mulher está fazendo a peneiração, né? Pegando lá ventilação, ou ventila aqui, ou peneira, usando a peneira para construção de obra aqui, por exemplo, né? A gente usa em casa. A separação manual, aquela catação, que chama de catação, né? Para separar, por exemplo, feijão estragado do bom, né? Faz feijão, sabe disso? Faz aquele processo de separação, né? Então, são vários que a gente usa no nosso dia a dia, a filtração, para fazer o cafezinho aqui, né? Olha aí. Prepara o café, você bota lá o filtro, separa o pozinho do café, certo? Beleza? Filtração, olha aqui. O aspirador de pó, o que ele faz? Suga o ar com a poeira e lá dentro tem um filtro, né? Que faz a separação ali e libera o ar pela outra saída puro. E aqui a poeira fica retida aqui nesse filtro. Ou o café aqui, ó, o coador de café, ele retém essas partículas sólidas, que é aquele pozinho chato que ninguém gosta de comer, né? E embaixo aqui cai o café coado, né? É um processo mecânico, né? Para desdobrar essas misturas que são chamadas de heterogêneas. Lembra que a gente viu misturas homogêneas ou heterogêneas? A gente vê as partículas, a gente vê, é visualmente detectável, a gente diz que é uma mistura heterogênea. Então, sólido disperso em outro líquido ou um gás, como nos exemplos práticos mostrados ao lado. Certo? Bem simples aí, né? Olha aqui o exemplo. No laboratório, claro que não vai ser daquela forma, né? Tem uma filtração um pouco mais delicada, um pouco mais complicadinha, né? Aqui é uma forma mais simples de fazer uma filtração aqui em laboratório, né? Usando algumas vidrarias que vocês vão aprender na próxima aula. Essas vidrarias, o nome delas aqui, que também não é muito importante para vocês saberem isso para a vida de vocês, não. É só uma curiosidade mesmo, né? Nem para mim mesmo não gravo esses nomes aqui, porque não é importante gravar. Eu não estou em laboratório utilizando essa vidraria somente para pessoas da área da química, né? Que estão lá usando essas ferramentas, esses acessórios aqui. Então, elas têm que saber para que serve cada um, né? Eu já tive aulas até na faculdade, que a gente utilizava essas vidrarias aqui para fazer experimentos, fazer algumas coisas, né? Para fazer algumas aulas práticas e tudo mais, para aprender
entender como é que é, né? Mas nada que fosse uma coisa para durar para a vida toda, né? Então, no laboratório, a filtragem mais simples, filtração, é feita com funil do tipo comum, em geral de vidro, né? No qual é colocada uma folha de papel de filtro, né? Convenientemente dobrada. Então, aqui ele está ensinando como é que você faz. Ela dobra a primeira metade, depois dobra de novo, ó. Depois vira aqui, ela faz como se fosse um conezinho, né? Coloca dentro aqui desse vidrozinho aqui para fazer a filtração. Beleza? Simples aí. Em indústrias, esse processo de filtração ele é usado aqui para poder não expelir esses poluentes aqui para a atmosfera. Então, eles colocam um filtro aqui em cima, dentro dessas saídas aqui de gases, né? Para poder filtrar as partículas sólidas aqui e não liberar esses poluentes aqui para a natureza. Né? Então, eles colocam esses filtros aqui, fazem um monte de porcaria lá dentro aí, joga somente a parte que não é tão danosa para a natureza, né? E eles colocam esses filtros aqui em cima, certo? Beleza? Então, outro exemplo aqui, filtração da água nos processos de tratamento. A foto tá meio ruinzinha que eu peguei do Google, tá? Tá horrível essa foto. Mas, enfim. O processo de tratamento de água, né? O que acontece com a água, né? A gente coleta essa água, né? De rios e tudo mais. Essa água vai passar por um processo de tratamento. Inclusive, esse daqui é o de esgoto, né? Tratamento de esgoto e o tratamento também de água, as ETAs e ETS, né? Estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto. Essa água suja passa pelos reservatórios, é feita uma série de processos aqui de decantação, de floculação, enfim, até que chegue na cidade, seja distribuído para as cidades, e das cidades a água utilizada novamente passa por filtros, né, para poder retirar esses resíduos tóxicos, para dar uma destinação adequada a esses resíduos e fazer o processo de separação também, né? Até que essa água retorne para o ambiente e vai ser reutilizado novamente para ser distribuído novamente para as cidades. Processo que vocês já viram, né? Então aqui, ó, antes de ser distribuídos pelas canalizações de uma cidade, essa filtração é feita em geral obrigando-se a água a atravessar os chamados filtros de areia, né? Nos quais camadas de areia conseguem reter as partículas sólidas presentes na água e faz uma espécie de filtração. Né? A água que a gente ingere, que a gente usa em casa na torneira, ela vem dessas estações de tratamento, desses reservatórios, e dos reservatórios eles estão vindo ali, na verdade, das estações de tratamento. Passa por todos esses processos para que chegue à nossa casa. Né? Mas não é porque chega na nossa casa que a água vai estar 100% limpa, né? Ela vai ter que você não pode beber água da torneira, você sabe disso, né? Que por mais que esteja sem aqueles resíduos mais tóxicos, aquelas coisas que são danosas e tudo mais, poluentes aqui naquela água, ela não está 100% limpa ainda, então você não é aconselhável beber, né? Ainda tem cloro e outras coisas mais que ainda ficam na água, porque o último processo de tratamento de água, a gente sabe que eles colocam uma espécie de substância para matar as bactérias, matar os micro-organismos que ficam ali. Então, eles colocam cloro. Então, quando a gente pega na torneira, essa água ainda tem um pouco de cloro. Então, não dá para ficar ingerindo cloro em excesso, né? Enfim. Que mais? A casa em que a filtração é muito demorada, para apressá-la, utiliza-se a filtração a vácuo, né? Um processo dentro de laboratório, né? Ou melhor, dizendo-se a filtração a pressão reduzida. É só um processo diferenciado de filtração que eles utilizam em laboratório. Também não vou contar detalhes sobre ele, só para vocês conhecerem mesmo, tá? Outro processo aqui de separação. Decantação. O que é decantação? Né? Ocorre o processo natural ali, por exemplo, quando você coloca ali um pouco de sólido no líquido, por exemplo, coloca sal ali dentro da água e você dissolve ali, dá uma mexida ali naquele sal, não dissolve completamente. Aí quando você vai perceber, depois de um tempo, que aquele sólido ele começa a se depositar lentamente ali naquele fundo, né? Isso é um processo que a gente chama de decantação, processo mecânico, que as partículas sólidas mais pesadas, elas vão automaticamente se depositando ali no fundo, até que chega aqui a esse estágio aqui da foto que vocês estão vendo, né? Então, é um processo mecânico que serve para desdobrar, ou seja, separar misturas heterogêneas, né, de um sólido. No tratamento de água acontece isso. Primeiro a água vem, né, suja,
e eles colocam uma substância que faz ocorrer uma espécie de floculação, a formação de flóculos, né? Ou seja, esses sedimentos que estão ali inseridos dentro da água, eles vão começar a se agrupar, né? Se aglomerar e vão ficando cada vez mais pesados e vão caindo aqui no fundo dos recipientes do tratamento de água, né? E aí eles conseguem fazer um primeiro processo ali de tirar a sujeira ali, a parte mais pesada ali daquela água, e vão conseguir fazer uma separação ali inicial para depois continuar ali o processo de tratamento, né? Então, é mais ou menos isso que acontece, né? Por exemplo, aqui a areia que está em suspensão na água, aqui na foto, ó, lentamente vai se depositando no fundo desse recipiente, processo chamado de sedimentação, que é o processo mais lento, né? E no final a água pode ser separada por inclinação. Se você virar suavemente aqui essa vasilhinha aqui de água, esse vidro aqui, você vai perceber, ó, que a água, a parte sólida vai ficar no fundo e você vai conseguir separar ali aquele recipiente, ou aquela água ali, desculpa, para outro recipiente. Certo? Beleza? Deu para entender aí? Deu para entender essa parte? Ou não? Já passei aqui. Deixa. Por que voltou isso aqui de novo? Espera aí, que travou aqui. Deixa eu voltar aqui. Ai, gente, acabou. Deixa eu falar sobre outros processos aqui. Eu estava aqui no livro, eu estava dando uma olhada aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver daqui, ó. Tem outro processo que é chamado de destilação. Olha o que ele diz aqui. Processo, não sei se dá para enxergar aí. Processo físico que serve para desdobrar, separar também, né? Misturas homogêneas, né? Você não consegue identificar os componentes ali, as partes que estão inseridas dentro dela. Por exemplo, você misturou completamente ali uma água com açúcar. Ela está totalmente misturada. Então, você não consegue ver as partes que estão ali dentro dela. Então, você vai precisar fazer um processo de separação mais delicado para você conseguir separar a água do açúcar. Então, o que eles fazem? Um processo chamado de destilação, um chamado de simples e o outro fracionado, né? Como as soluções de sólidos em líquidos, o exemplo, se dissolver um sólido em um líquido, faz a destilação simples. Ou as soluções de 2 ou mais líquidos, por exemplo, água e álcool, né? Que aí você faz o processo de destilação fracionada, que é o quê? A diferença de um para o outro é que a destilação fracionada, você vai ter que trabalhar aqui com este destilador, você vai ter que trabalhar aqui visando aqui uma diferenciação de ponto de fusão, né? Você tem um termômetro aqui onde ele vai separar de acordo com o seu ponto de fusão. Então, aquece-se, no caso aqui, essa substância, né? Quando esse vapor de água aqui começar a subir, um exemplo aqui, ó, a água ela ferve a 100, né? Você sabe disso. Se tiver água aqui dentro, ele vai ferver aqui até chegar a 100. O álcool, por exemplo, ele tem um ponto de ebulição diferente da água, então ele não vai ferver a 100, né? Então, se você chegar a essa substância somente a 100, você vai fazer a água, somente a água aqui, subir o seu vapor de água e o álcool vai ficar aqui, porque o álcool tem um ponto de ebulição totalmente diferente. Então, ele vai ficar. A água, o vapor de água vai subir, vai passar aqui pelo condensador. O que esse condensador vai fazer? Vai transformar esse vapor de novo em líquido. E aí você vai conseguir fazer essa água passar por esse condensador aqui, vai chegar aqui no estado líquido e o álcool vai ficar aqui, nesse primeiro frasco aqui. Então, esse que vai acontecer aqui é o processo de destilação fracionada. No caso, quando se trata aqui de 2 líquidos. Mas no caso aqui de sólido e líquido, o processo é mais simples, certo? O processo aqui é mais simples. Beleza? Deu para entender aí, gente? Ou não? Alguma dúvida? Deixa eu ver quem mandou mensagem. Deu para entender? Dá para entender, né? Ok, Letícia. Chegou atrasada, mas chegou, né? Não tem nada não, meu bem. É só para vocês... Gente, não esquentem com isso aqui, não. Porque isso aqui é só para vocês conhecerem, tá? É só para conhecer, para ter uma noção do que acontece, né? O que acontece com as substâncias? A química nos permite utilizar as substâncias isoladas porque a gente consegue pensar nesses métodos de separação,
né? Se a gente consegue separar um determinado elemento da natureza que está misturado, a gente tem que pensar que a gente consegue utilizar esse elemento, a gente conseguiu identificar esse elemento isolado, porque a gente conseguiu separar primeiro para poder utilizar. Então, como é que separa? Através desses processos aqui de separação. Desculpa, deixa eu voltar aqui para o livro que a gente está. Então, aqui que é um novo processo aqui que a gente falou de destilação. Certo? Então, é isso que acontece. Olha o que ele diz aqui. Ó. Quando destilamos dois líquidos miscíveis, ou seja, dois líquidos que conseguem misturar-se entre si. Isso que quer dizer miscíveis. Quando é o contrário, por exemplo, a gente vai dizer, não, dois líquidos não se misturam. A gente diz que são líquidos imiscíveis, certo? A separação tende a ser melhor quanto maior for a diferença, olha aí, de novo, entre as temperaturas de ebulição dos dois líquidos, que foi o que a gente falou, né? Neste caso, o líquido mais volátil, ou seja, que tem um ponto de ebulição mais rápido, destila em primeiro lugar, ele vai se transformar em vapor, e o vapor vai subir aqui, ó, vai subir e vai passar para o condensador, certo? Evidentemente, a separação não será possível no caso das misturas azeotrópicas. É o que acontece com uma mistura de aproximadamente 96% de álcool comum e 4% de água, em volume que destila inalterada a 78,1. Vai ficar difícil. Os processos de destilação são muito usados nas indústrias. Um dos mais simples é o do alambique, né, para a fabricação da água ardente, cachaçinha, né? Olha aí. Depois vocês podem pesquisar um pouco mais sobre esses processos aqui, se vocês tiverem curiosidade, para saber como é que acontece, né? Beleza? Processo de fermentação, também a gente pode utilizar aqui para a produção do álcool, gente. Também a gente utiliza esse destilador aqui. Até em casa mesmo, tem experimentos caseiros que vocês podem construir esse destilador aqui para produzir álcool em casa. Coloca uma substância nutritiva aqui, espera ocorrer a fermentação, né? Coloca aqui umas bactérias, aqui uma coisa nutritiva aqui com fermento, sei lá o que. É só até as bactérias vão fazer a fermentação. E aí, com a fermentação, vai produzir o álcool. E aí vocês vão conseguir separar aqui o álcool aqui do lado. Vocês vão conseguir fazer álcool em casa, certo? Na internet tem vários vídeos explicando esse processo, certo? Outra coisa aqui, destilação, já falou aqui sobre isso, para vocês conhecerem. Outra aqui, cristalização. É um processo físico que serve para separar e purificar sólidos. A água do mar, ela contém vários sais, né? Em uma salina, que é esse local que esse rapaz está aqui trabalhando, né? Entretanto, com a evaporação lenta da água, né? O sal comum, ou cloreto de sódio, sal de cozinha, ele se torna cristal, né? Ele se transforma nos cristais, ou seja, cristaliza-se antes de outros sais. E assim ele é naturalmente separado, certo? A água vai evaporar. Esse sal, como aqui tem vários sais dissolvidos, o sal ele vai se cristalizar mais rápido que os outros, né? Então, a gente vai conseguir fazer um processo de separação natural aqui nesse sal. Você vai lá, depois um dia você espera a água evaporar um pouquinho, aí você vai lá e coleta o sal, né? Bem simples, certo? Beleza aí? Então, o que acontece numa salina, você mesmo pode verificar. Basta dissolver o máximo possível de sal de cozinha em uma água, por exemplo, um copo, faça o experimento. Coloca no pires e aguarda uns 2 dias. Dissolva o máximo que você conseguir destilar. Certo? Deixe lá evaporando para você ver o que acontece. No final você vai ver que no fundo vai ficar lá um salzinho, vai separar. Então, tem outros processos aqui, sublimação, dissolução fracionada, extração, separação magnética, mas a gente não vai detalhar nenhum deles para vocês não, só para vocês conhecerem. Quem sabe do futuro a gente pode abordar um pouco mais quando a gente falar dos outros assuntos de química, tá? Foi só para vocês conhecerem um pouco sobre os processos de separação, certo? Olha aí, 1 hora certinho, beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Se inscreveram para o Enem? Oxe! Se inscreve para tentar fazer a prova, para já conhecer, para saber como é que é, gente. Vocês estão pensando que você vai fazer o Enem A só gente já uma pode vez? se inscrever, Pro? Vocês podem fazer, mas quando vocês passarem, vocês não vão poder entrar na faculdade. Vocês só vão poder entrar quando chegar no 3º ano, né?
A gente Então, pode fazer a prova agora e entrar quando chegar no terceiro ano? não, preste atenção. Você vai fazer esse ano só de teste, tá? Entendi. Porque você Mas ainda a não... prova será a mesma daqui ao terceiro ano ou eles vão É mudar a a mesma questão? do terceiro ano, é a mesma do terceiro ano. Então vocês vão lá fazer para vocês tentarem É para pela internet conhecer. que se inscreve? Inclusive eu acho que botaram até o link lá para vocês se inscreverem lá no grupo de vocês. Dá uma olhada lá no link e se inscreve, faz, se puder fazer, se puder pagar para fazer um teste, para saber, para conhecer, né? Para ver como é que vocês estão, fazer um teste para saber como é que é uma prova de vestibular, para sentir o drama, né? Faz, por que não? Estão com a mente fresca, vão lá se divertir um pouquinho, fazer 2 dias de prova, para ver como é que é, testar os conhecimentos de você, não custa nada. Para pagar uma taxinha, pede para o papai e mamãe pagar a taxa, pronto, certo? Vai lá fazer o teste, beleza? Ver como é que vocês estão, ver o que cobra, qual a dificuldade, vocês saberem, poxa, preciso melhorar isso aqui. Também vou, mas tô com fome já. Então, gente, não vou demorar mais não, para não segurar vocês mais tempo. Então, deixa eu ver, a gente tem aula agora que dia? Quinta-feira, né? Tem mais uma aula, né? Que a gente marcou? É amanhã, Sim. né? Amanhã a gente tem mais uma aula extra pra gente fechar esse conteúdo. Vamos Vai falar ser só esse das mesmo livrarias, horário, né, Pro? esse mesmo horário. E sábado a gente tem outra, viu? Tá bom. Beijos e até a próxima, gente. Vamos lá. Tchau. Tchau.